Os Estados Unidos, Donald Trump prometeu aplicar uma tarifa adicional de 10% a países que se alinharem a políticas do BRICS, aquele grupo de países que tem Brasil, Rússia, China e África do Sul. A declaração levanta alerta sobre possíveis impactos no comércio global. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural. Ronaldo, obrigado por estar com a gente mais uma vez, da nossa querida Goiânia, que está aí atrás. Aí. Tranquila Obrigado, e bonita. eu, Valtena. Ronaldo, que coisa, hein? Ontem o mercado inteiro ficou agitado, primeiro com umas taxações aí de 25% a 40%, parece que Coreia do Sul e Japão. Depois o Trump parece que mandou cartas para alguns países. A gente já recebeu alguma carta, já? Ainda não. Estamos aqui apreensivos se a gente recebe ou não. Mas o que pegou também, o receio, né, a gente receber alguma carta, são as falas do presidente, né? Que estão ali cutucando como presidente não só do Brasil, mas presidente também da cúpula do BRICS agora, até 2026, e falando ali provocações contra o presidente dos Estados Unidos. Mas um ponto, Valteno, da gente destacar é que o Lula, ele é simbólico. O BRICS, ele sempre foi voltado ali para atender, sobretudo, os desejos da China. E depois a Rússia se mostrando mais influente também. Então o Lula agora, ele meio que está como aquele papagaio de pirata. Ele vai estar ali falando, achando que está mostrando uma liderança, que está se colocando como corajoso. Mas, na verdade, ele está atendendo ao desejo dos grandes peixes, dos bichões maiores ali que fazem parte do BRICS. Muito se fala sobre a nova moeda, que foi o ponto que pegou agora, inclusive essa é a grande discussão do momento, porque o Trump, logo depois que acabou a reunião do BRICS, já taxou a África do Sul ali em 30%, e a África do Sul é o S, né, do BRICS, então ela faz parte. E muito do mercado está entendendo que isso já foi retaliação, porque ele tinha dito que países que estivessem aliados ao BRICS seriam taxados em 10% a mais. Ele já começa taxando a África do Sul em 30%. Só que é importante a gente entender algumas etapas desse processo. Primeiro, essas taxas não estão valendo. Elas vão valer a partir do dia 1º de agosto. Então, na prática, o que ele fez foi estender o prazo, que era final agora, para o dia 9 de julho, para dia 1º de agosto. E é mais uma daquelas bravatas. Ele joga os preços lá em cima, os valores lá em cima, para dar prazo para os países virem negociar. O objetivo principal do Trump está muito claro, não é fortalecer, recolocar a indústria americana de volta, trazer as indústrias que saíram para dentro. É simplesmente trazer o comprador. Então ele já está traçando alguns acordos, por exemplo, o Vietnã, na cúpula do BRICS, procurou ali uma conversa paralela com a China, porque ele fez um acordo com os Estados Unidos, se comprometeu a comprar até 12 bilhões de dólares em produtos americanos, 2 bilhões só em produtos agrícolas, mas está taxado, mas teve taxas ali de 20%. E essas taxas dificilmente vão ser retiradas porque o Vietnã já assinou um acordo. Então o que o Trump está fazendo agora é estendendo mais um pouco do prazo, mas colocando receio no mercado. Em paralelo, a gente teve ali o BRICS se reunindo e o Lula dizendo que quer reduzir a dependência do dólar. Para te devolver, Alteno, tem uma situação importante que está acontecendo no BRICS que a gente não está vendo muita gente falar dela. E eu fiquei até assustado. Falei, peraí, será que isso não é oficial, não está acontecendo? Será que eu li alguma informação errada? Porque eu não estou vendo a grande mídia divulgar esse assunto. E aí verifiquei de novo, fui no site oficial do BRICS, está lá, o projeto está em desenvolvimento e já está sendo testado por alguns países, Rússia e Índia já está testando, que é o BRICS Pay. Ele é muito mais impactante do que uma nova moeda. Muito está se falando da criação de uma nova moeda, uma moeda em comum entre os países do BRICS, que isso dificilmente vai acontecer, viu? Já vou falando aqui de forma mais clara, dificilmente a gente vai ver uma moeda nova no mercado, moeda do BRICS. Mas o BRICS Pay, ele já está sendo testado entre Rússia e Índia, vai começar a ser testado por Brasil e China, e esse é o grande medo, porque o BRICS Pay, ele é nada mais do que um sistema de PIX internacional entre os países do BRICS, que ele não faz conversão para dólar. Então, se a Rússia manda um trigo para o Brasil, se ela manda fertilizante para o Brasil, a gente pode pagar ela em real.
E aí esse sistema de BRICS Pay, ele faz a conversão para rublo. Nós vamos pagar em real e ela vai receber em rublo e não passa pelo dólar. Esse é o grande ponto que pode impactar a redução de uso do dólar. O BRICS responde aí por mais de 40% do PIB, né? Já é um bloco que tem crescido cada vez mais. Eu não acredito que o dólar vai deixar de ser a moeda do mundo, mas esse BRICS Pay é a verdadeira ameaça que não está sendo muito comentada, Valteno. Não Eu está acho sendo. que isso é que... Pode falar, desculpa. Não, e está sendo acompanhada de perto, né? Porque ontem, na Casa Branca, os assessores do presidente Trump, o pessoal da comunicação, disse que o presidente Trump estava acompanhando de perto essa questão. O BRICS, nós estamos perturbando, nós estamos causando, enfim, problemas para os Estados Unidos. Mas, na verdade, o que você falou faz sentido. Quem manda no BRICS é a China. E 2/3, né, da economia do BRICS é a China que representa. E o Brasil, os Estados Unidos, é o segundo maior mercado de exportação do país, né? Então, a gente está comprando briga dentro desse... sinceramente, a gente precisa entender qual é a vantagem nossa, enquanto economia, de estar alinhado ao BRICS, né? Assim, brigar com os Estados Unidos para estar no BRICS. Que vantagem que a gente leva com isso? Nós não podemos perder a China como parceiro comercial nunca. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e do agronegócio, então nem se fala. Agora, dá para fazer negócio com todo mundo, né? Não precisa fazer negócio só com um bloco, né? Sendo bem sincero, Valteno, daria para a gente falar que é vantajoso essa situação do BRICS, porque a gente recebe fertilizante defensivos da China, a gente exporta para a China. Em resumo, o BRICS ele tem de fato esse objetivo de um novo alinhamento global, de um novo sistema de governança. É uma das bases da existência do BRICS, tanto que eles chamam de a organização, alinhamento do sul global, né? Que só a Rússia não está ali geograficamente, mas o resto dos países estão todos ali nesse sul global, e é de fato um sistema para ter uma nova governabilidade, um novo sistema que não dependa tanto dos Estados Unidos. Seria, sim, de certa forma, benéfico quando a gente olha do ponto de vista de redução de dependência do dólar, porque isso faria o real valorizar. Então, isso faria que as nossas exportações seriam mais atrativas, isso faria com que os custos de produção também caíssem no Brasil, porque a gente teria menos volatilidade cambial e até menor necessidade de reserva cambial. Então, teria mais autonomia do Banco Central, por exemplo, porque se ele não precisa ter tanto gasto em dólar, ele não precisa ter... Aí a gente ficaria, de certa forma, mais rico, porque aquele dólar que a gente tem em reserva, a gente poderia usar mais dele. Mas isso, na tese, porque o cenário ideal é isso que você colocou, é a gente negociar com todo mundo. Porque isso está acontecendo no pior momento. A gente teve o Lula sinalizando parcerias com a China, mas, sobretudo, com a Rússia, com o Irã, que são todos blocos que estão disputando algum interesse ali com os Estados Unidos, seja tarifário ou seja propriamente militar. Então não é o melhor momento de se levantar essa bandeira, não é a melhor negociação que está sendo feita. Seria possível um cenário em que o Brasil conseguisse negociar com o BRICS e o Brasil conseguisse negociar com os Estados Unidos. Mas esse BRICS Pay, ele é um interesse, sobretudo, da China, sobretudo da Rússia, e o Brasil agora está sendo usado como bode expiatório, como papagaio de pirata. Pra você ter uma ideia, como isso você colocou muito bem, a mídia talvez não está notificando tanto isso para o grande público, porque é melhor você falar de uma nova moeda, que isso gera mais discussão, do que de um projeto mais técnico, um pouco mais complexo de se explicar. Ele, por exemplo, pode substituir o SWIFT entre os países do BRICS, mas a gente tem que lembrar que a Arábia Saudita, por exemplo, é membro do BRICS. E os Estados Unidos estão em namoro com a Arábia Saudita já faz tempo. Então, os Estados Unidos não vai retalhar nesse sentido. Mas olha uma retaliação simbólica que a gente já teve ontem mesmo. O Trump faz um texto extenso ali, em curtas palavras, pedindo para deixar o Bolsonaro em paz. Muitos políticos, cientistas políticos, começam a entender que já é uma interferência na soberania brasileira. O Lula amenizou, atenuou, mas como é que vai ser se, por exemplo, volta um Bolsonaro para a presidência? Eu duvido que eles vão deixar isso acontecer, mas a gente vai ter ali um presidente muito alinhado com o Bolsonaro, mais próximo do Trump,
como vai ser a posição desse presidente dentro do BRICS. Porque a gente não pode perder nenhum dos lados. Nós não podemos perder o trânsito do BRICS, a influência do BRICS, e nós não podemos perder o comércio dos Estados Unidos. Então a gente precisa de alguém que tenha jogo de cintura. Pode ali estar fechado com alguns interesses do BRICS sem perder, é até antagônico, porque esse BRICS Pay ele é totalmente inimigo dos projetos dos Estados Unidos. Então o Brasil poderia se colocar ali, olha, não tô apoiando esse projeto, tem que ter uma negociação com os dois lados, que é uma coisa que o Lula não tem. Ele é totalmente partidário, totalmente averso aos Estados Unidos, e nessa pode prejudicar o Brasil. O ponto que a gente tem claro, que talvez alivia, é que os Estados Unidos entendem bem quem é que manda na parada e que o Lula está sendo ali só um porta-voz e não, de fato, a grande mente brilhante como ele está tentando se colocar. Está longe disso. E a vantagem é essa, os Estados Unidos sabem quem é que manda, sabe quem é que faz, Valteno. Tá certo, Ronaldo. Obrigado pela sua participação. Ainda é melhor fazer negócios com democracias do que com autocracias, governos autoritários que não têm eleição, que ninguém sabe qual é o futuro, né? Você faz negócio no escuro, né? Então, assim, a China, a Rússia são potências e tudo mais, mas são governos autoritários, autocráticos. O Irã também, diferentemente da África do Sul, da Índia, né? Com quem você tem um pouco mais de maleabilidade. Mas E um ponto interessante, Valteno, essa fala sua é bem precisa, porque esse foi, inclusive, o motivo do Irã ficar isolado e a Rússia e a China não apoiar, como todo mundo esperava, porque é um país islâmico, a teologia está muito ligada ainda ao governo, então a própria China e a Rússia não se alinharam tanto justamente por essa posição mais religiosa nesse sentido. Então é o que você está falando, é melhor negociar com democracias. Meu querido Ronaldo, obrigado pela sua participação aqui. Você volta na semana que vem para comentar a evolução, muita coisa vai acontecer. Até lá, o mundo está cheio de novidades. Obrigado. Um abraço grande. Tá sim, o mundo está rodando. Até mais. Tchau.